quem quiser pode baixar. A Lavínia também já me informou que está disponível, tá? Que ela autoriza que vocês possam guardar a apresentação. Então, obrigada, Lavínia. Bom, eu que agradeço o convite, espero que estejam me ouvindo bem. Então, como a Karine falou, eu sou professora Lavínia, sou médica geneticista e trabalho com uma área que a gente chama de dismorfologia, ou seja, alterações na formação embrionária, tá? Que pode ser por causas genéticas e por causas ambientais, e daí o nosso interesse em trabalhar com essa área que envolve o que a gente chama de teratógenos, que eu vou falar durante a manhã para vocês, tá? Só como é que eu passo agora a flechinha, né? Será que é isso? Não, você baixar a apresentação. Aqui apareceu. Pronto. Achei. Pronto. Então, para começar, nossos contatos aqui, como a Karine falou, eu sou professora e uma das coordenadoras do Sistema de Informação sobre Teratógenos, que a gente tem um nome mais comum, que se chama Gravidez Segura, porque a parte da população não vai saber exatamente o que é um teratógeno. Tá? Então, essa é uma foto da nossa página, está um pouquinho antiga essa foto, mas é gravidezsegura.org e tem o nosso e-mail também para consultas. Bom, então, no final eu repasso esses contatos, tá? Mas então vamos para a nossa aula de agora. Bom, então qual é o objetivo do Gravidez Segura, tá? Ou do SIAT, que é o Sistema de Informação? Então, a ideia é fornecer para gestantes, familiares e profissionais de saúde informações personalizadas sobre risco de medicamentos ou outras exposições durante a gravidez. Então, o que a gente faz? Revisa a literatura, interpreta o risco ou a segurança a partir da literatura, faz a comunicação desses riscos, o que se pode fazer para manejar o risco. Então, eu vou, durante a aula, usar vários exemplos para vocês entenderem essa questão, desde a interpretação do risco até essas possibilidades de manejo e também recomendações gerais de segurança. Então, para nós ilustrarmos, tá, para a gente entender, vamos começar com um caso clínico, que eu acho que fica mais interessante. Então, vejam aqui, é uma consulta que realmente aconteceu alguns anos atrás, uma gestante de 39 anos, que engravidou sem saber. Tá? Então, ela não é uma pessoa que tentava engravidar, fez tratamento para engravidar, não conseguiu, achou que era infértil e parou de se preocupar, não usava anticoncepcional e ela usava preparação com anabolizantes para ganhar músculo, tá? E na fórmula tinha hormônios androgênicos. Então, o médico foi lá, ela procurou o seu obstetra, viu que o médico olhou a bula e a bula dizia que era contraindicado durante a gravidez e ele olhou uma lista de teratógenos, de substâncias que causam problemas na gravidez e viu que hormônios androgênicos estavam na categoria de teratógenos. E disse, bom, então o risco é alto, mesmo no Brasil não sendo permitida a interrupção da gestação por anomalia fetal, ele faz essa indicação e a paciente liga para o SIAT. Por que ela nos ligou? Ela nos ligou porque, apesar de ela engravidar sem planejamento, ela queria a gestação, tá? Ou seja, era uma pessoa que já tinha tentado engravidar várias vezes, não conseguia, então era uma gestação desejada, ainda que não planejada. Eu não vou responder o casinho logo agora, tá? Porque nós vamos tentar entender o que está por trás disso tudo, tá? Então, a primeira coisa, uma informação importante, não existe risco zero para ninguém. Todos os bebês da espécie humana ao redor do mundo têm um risco de nascer com algum defeito congênito, ou seja, visível ao nascimento, presente ao nascimento, clinicamente importante. Então, o risco base é de 1 a 3%. Tá? Esse risco vai variar com idade materna, uso de medicações, etc., mas isso é o nosso risco base. Tá? Então, não existe risco zero. E as causas dessas anomalias congênitas podem ser genéticas, tá?
ambientais, que é essa parte dos teratógenos, ou, na maioria das vezes, multifatoriais. Uma combinação de um risco ambiental e uma suscetibilidade genética. Por isso, parte das pessoas que trabalham com essa questão de teratógenos são também geneticistas, tá? Então, aqui, ó, uma definição agora. Eu falei em teratógeno já uma quantidade de vezes desde que nós começamos essa conferência, e eu vou definir para vocês agora o que é essa palavra. Então, um teratógeno a gente considera como qualquer agente que pode produzir uma alteração permanente na estrutura ou função de um organismo exposto durante a vida embrionária ou fetal. Quero chamar a atenção para vocês de um termo importante, que é o organismo deve estar exposto durante a vida embrionária ou fetal. Por quê? Porque nós fazemos aqui uma diferença entre o que é um teratógeno e um mutágeno, tá? Então, o agente teratogênico, ele está presente durante a vida embrionária, ele causa alguma alteração no processo de desenvolvimento, ele pode até interferir com o funcionamento dos genes normais, ou seja, muitas vezes ele interfere nas rotas gênicas normais, mas ele não causa alteração no material genético, tá? Então, ele é uma substância que vai agir diretamente ali. Qual é a implicação disso? Que os teratógenos, então, eles precisam estar presentes na vida embrionária fetal, e uma pessoa que tenha uma síndrome causada por um agente teratogênico, o risco de ter um filho afetado é um risco igual ao da população em geral, tá? Porque não modifica o material genético. O agente mutagênico, ele também pode causar alterações morfológicas, mas é uma substância que vai causar uma alteração já no material genético e pode ser antes da gravidez, pode ser na mulher ou pode ser no homem, de forma que é uma mutação que pode ser herdada, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida sobre isso, depois a gente pode discutir mais no final, tá? Bom, e aí? Agora a questão é como é que eu sei que uma substância é teratogênica em humanos ou não? Nós temos muitas limitações, porque, obviamente, não se faz estudos de teratogênese em humanos. Vocês que são farmacêuticos sabem até melhor que existe, inclusive, uma série de restrições para fazer ensaios clínicos em mulheres. Por quê? Por causa desse risco de uma potencial gravidez, tá? Então, a primeira linha de investigação são os estudos em animais, modelos animais, roedores, coelhos e assim por diante. Mas há problemas aí nas limitações. Um animal não é exatamente igual a um humano, desde a parte de placentação, de passagem da substância até o feto, o compartimento fetal, mas também diferenças na farmacodinâmica, na metabolização, que são mediadas também por variações genéticas. Então, nós temos exemplos de algumas substâncias que são altamente teratogênicas em animais, e em humanos a gente não vê isso, tá? Por outro lado, se conhece algumas substâncias que são mais raras, que não causam defeitos em camundongos, por exemplo, ou roedores, e causam em humanos. A gente vai ver um exemplo depois da talidomida, ela não era teratogênica em camundongos, em roedores, só em coelhos depois se viu que também poderia se reproduzir, galinha, enfim. Então, há essas limitações. Uma outra coisa que eu recomendo para vocês, se vocês olharem, quando estão revisando a literatura sobre teratogênese e procurarem modelos em animais, é muito importante conferir as doses. As doses que são aplicadas em modelos animais chegam a doses, na maioria das vezes, muito mais altas que as doses farmacológicas usadas em humanos. Então, tem que se também comparar a dosagem usada nesses estudos e nos humanos, tá? Bom, passada essa primeira linha em animais,
a medicação vai sair com um aviso que ela não tem estudos em humanos e que não deve ser usada na gravidez, tá? Só que a natureza humana é bem mais complexa e a gente viu, que nem aquele caso daquela senhora, e muitas mulheres engravidam sem saber, tá? Então, há exposições durante a gravidez, apesar de advertências, isso acontece, e a primeira linha de evidência, às vezes, é um desfecho adverso, alguma malformação relacionada a uma exposição. Só que esses relatos de caso, eles não são suficientes para provar causa e efeito, tá? Então, por exemplo, eu estou comendo uma balinha aqui, se eu tivesse grávida e tivesse um bebê com uma anomalia fetal, não necessariamente a balinha que eu estou comendo ou a medicação que eu tomei. Então, os relatos de caso, eles podem levantar um rumor, uma suspeita, especialmente se as malformações com a exposição têm uma característica comum. Uma malformação rara, alguma coisa assim associada, pode levar a uma identificação de uma suspeita forte, tá? Não é um fármaco, mas um exemplo bom é a epidemia de Zika e a microcefalia. Tudo começa com pessoas dizendo, eu estou vendo mais microcefalia do que o normal e todas as mães tiveram Zika durante a gravidez, tá? Ou suspeita de Zika. Depois a gente vai ter, então, estudos epidemiológicos de coorte de mulheres expostas durante a gravidez, que a gente observa o desfecho, se teve alguma malformação ou não, mas os problemas de estudo de coorte que a gente precisa grandes números, ou também caso controle, pegar todas as crianças com uma determinada malformação, verificar as exposições das mães comparado com o grupo sem malformação ou com outra malformação. Continuam havendo problemas aqui no caso controle, tá? Mães de crianças com síndromes ou com anomalias congênitas tendem a valorizar muito mais exposições durante a gravidez. Então, elas vão se lembrar do susto que ela levou quando viu uma barata naquela noite de verão, tá? A mãe do controle, que é a da criança normal, se a gente elege um controle crianças normais, ela está mais interessada em amamentar, em receber as visitas, e a gente pergunta, ela tá tudo bem, sabe? Assim, nem vai se lembrar ou não vai valorizar tanto. Então, esse slide, toda essa conversa aqui, é para dizer para vocês que a identificação de um teratógeno não é muito simples e a literatura vai se aperfeiçoando a cada tempo e muitas vezes a gente vai ter que estudar caso a caso, tá? Então, aqui exemplos, né, de agentes químicos que podem ser teratogênicos. O nosso enfoque hoje vai ser fármacos, mas também muitas vezes a gente tem perguntas de exposições ocupacionais, ou mesmo substâncias de uso, como cigarro, álcool e assim por diante, agentes físicos, radiação e altas temperaturas, e agora, por isso que eu falei até está mais em voga, até os fatores biológicos, as infecções congênitas, das quais a Zika é a que nos trouxe maior choque por causa da microcefalia associada à infecção materna. E o que a gente pode esperar também quando a gente fala numa exposição ao teratógeno? Eu até agora falei muito em defeito congênito, em anomalia, mais na parte física. Mas também, muitas vezes, nós podemos ter em situações extremas a perda da gestação, tá? A morte do concepto, eu digo concepto porque pode ser tanto embrião como feto, tá? Mas também tem alterações como restrição de crescimento intrauterino, mas o que mais preocupa e que tem sido estudado agora são danos funcionais, deficiência intelectual, danos neurocomportamentais e algumas vezes até doenças de manifestação na vida adulta. Então, se eu tenho uma substância que ela interfere com o meu sistema imune, eu posso ter uma maior probabilidade de doenças autoimunes, como até diabetes, na vida juvenil ou adulta. Tá? Então, isso são áreas novas que estão sendo estudadas agora de danos em longo prazo. Tá?
E depois também, quando aquilo que eu falei para vocês, que muitas vezes a gente precisa estudar caso a caso uma exposição em humano, nós temos que considerar também outros fatores envolvidos, tá? Um é o estágio de desenvolvimento do embrião ou do feto, que eu vou mostrar um gráfico para vocês, que é bem interessante, tá? A dose utilizada para muitas medicações, a gente conhece doses inferiores seguras, ou limites em que não haveria risco, tá? Aquilo que eu falei, variações genéticas maternas e fetais. Nós ainda estamos numa época muito precoce em que um exame genético pode predizer se uma substância é teratogênica ou não para um determinado par mãe-bebê. Mas tem se estudado bastante, uma coisa que a gente costuma fazer é saber a história familiar de uma determinada mulher. Nós vamos ver depois algumas substâncias causam defeitos de tubo neural, meningocele. Então, sabendo que uma mulher tem uma história familiar, ou o marido dela, porque significa que o feto pode ter uma suscetibilidade, muitas vezes a gente tem que escolher medicações que não estejam relacionadas em casos ou estudos epidemiológicos com defeitos de tubo neural. Tá? Os mecanismos de ação do teratógeno podem nos auxiliar a prever alterações, interações entre diferentes agentes e aquilo que eu falei, estudos em animais, tentar entender um pouquinho melhor sobre a suscetibilidade entre diferentes espécies. Essa figurinha aqui é uma figurinha clássica de embriologia, mas ela é muito importante. O que a gente vê nessa figura aqui, estou com um pontinho aqui para vocês, nós vemos o desenvolvimento do embrião humano e depois do feto, e aqui são os diferentes órgãos, aqui estão as semanas de gestação, e o que a gente vê aqui importante? As 2 primeiras semanas de vida embrionária é um período que a gente chama de tudo ou nada. São células, na maioria das vezes, pluripotenciais. Então, um dano no feto, no embrião, né, nessa época, um dano no concepto nesse período, ele ou causa perda total da gravidez, tá? E a mulher nem nota que ficou grávida, porque ela vai ter no máximo um atraso menstrual, ou a gestação prossegue sem risco. Uma coisa importante que eu quero mostrar para vocês isso aqui é a vida embrionária, tá? Semana 1 é o momento da concepção. Os obstetras usam a idade gestacional obstétrica, que é baseada na data da última menstruação, o início da data da última menstruação. A concepção ela ocorre geralmente 2 semanas depois da DUM, que a gente chama, data da última menstruação. Então, aqui, a primeira semana de vida embrionária, vamos ver se vocês me acompanham aqui, é a 3ª semana, geralmente, de vida, de idade gestacional que os obstetras calculam, tá? Então, nesse gráfico aqui, a gente vê que o nosso feto maduro está com 38 semanas, enquanto que pelos obstetras a idade a termo, né, é 40 semanas, tá? Mas, então, aqui, ó, o importante é que a gente vê os estágios de desenvolvimento e quais são os órgãos que estão se desenvolvendo. Então, aqui é sistema nervoso central, período de risco, principalmente para malformações até 16 semanas, mas depois de danos funcionais, tá? Então, o coração vai até a 6ª semana aqui, mas depois ele ainda tem um período que eu posso esperar danos funcionais, tá? Ou anomalias menores. O importante desse gráfico é nós não ficarmos fixos nessa ideia de que se as coisas têm risco é só no primeiro trimestre de gravidez, tá? Ainda que sim, muito seja o primeiro trimestre de gravidez, mas depois não, nem todos são seguros, tá? Pronto, isso aqui é uma fotografiazinha de um livro também, está em inglês, mas é para mostrar como que diferentes anomalias aqui têm uma data
em que o órgão se forma e aí eu não tenho mais risco para esse tipo de anomalia, não importa qual a exposição, tá? Então, por exemplo, anemia é uma malformação muito grave, tá? Mas com 26 dias o crânio se fecha e eu não vou ter anencefalia ou meningomielocele depois de 26, 28 dias de vida do embrião, tá? E eu quero mostrar para vocês que aqui, ó, hipospádias, hipospadia e criptorquidismo, que são alterações da genitália externa, elas acontecem só depois da 17ª semana ou mesmo depois de 7 meses, tá? E eu vou mostrar para vocês por que isso é importante, tá? Por causa da nossa resposta. Então, vocês lembram, eu trouxe esse caso que foi muito ilustrativo porque o médico, ao ler uma tabelinha de medicações teratogênicas, lá viu hormônios masculinizantes e disse, olha, tem risco, o ideal seria interromper a gestação porque a gente não sabe prever. Nós tranquilizamos. Qual foi a nossa base de responder isso? A dose que tinha na preparação dela era muito baixa e o período da gestação, ela usou no início da gravidez. E vocês viram lá, a genitália externa se diferencia depois da 9ª semana e muitas vezes só no final da gravidez. Como a meia-vida era curta, tranquilizamos, mas ela tinha 39 anos, então a gente aconselhou ela sobre o risco de idade materna, já que somos geneticistas, síndrome de Down e aconselhamento de como manejar isso, tá? Para vocês saberem, mesmo com 39 anos, o risco de uma mulher ter uma criança com síndrome de Down é inferior a 1%. Só que é 1% além daqueles 3 que eu disse para vocês que era o nosso risco base, tá? Mas, de novo, aqui o mais importante desse caso é isso aqui, ó. Mais do que 50% das gestações não são planejadas. Então, a vida diária da gente, muitas vezes, é resolver questões de exposições que já aconteceram. Então, às vezes é muito fácil dizer, não, é melhor não tomar nada durante a gravidez. Eu vou mostrar para vocês nessa apresentação 2 coisas. Primeiro, não é verdade. Muitas vezes é mais importante tratar do que não tomar nada. E a outra situação é que às vezes a gente vai ter que, entre aspas, apagar um incêndio ou manejar um incêndio quando já houve a exposição. Tá? Então, esses são alguns trabalhos anteriores, praticamente 90% das gestantes usam algum tipo de fármaco durante a gravidez, mesmo que seja um paracetamol, alguma coisa assim, tá? 50% das gestações, ou mais que isso, não são planejadas, mas não quer dizer que não sejam desejadas. Muita gente, até desconhecidos de vocês, se vocês perguntarem mulheres, olha que legal, engravidei sem saber, olha só, descobri que eu estava grávida. E nesse descobrir, passaram-se aí já um período, muitas vezes, de embriogênese. E a outra coisa que o nosso trabalho é muitas vezes, por isso que eu queria contar para vocês, no CIAT, na maioria das vezes a gente tranquiliza as mulheres. Porque as bulas, ou os médicos, ou os profissionais, ou a avó, a sogra, etc., geralmente assustam a paciente, porque dizem, não, essa medicação não deve ser usada durante a gravidez. Se você estiver tomando e descobrir que está grávida, pare imediatamente, procure seu médico, etc. Isso não quer dizer que tenha risco, tá? Inclusive, as orientações para a bula estão modificando, como eu vou falar para vocês logo em seguida, para evitar esse susto. A notícia é que nosso serviço de informação sobre agentes teratogênicos, tá? Ele foi criado em 1990, eu estava lá na criação, e significa que a ideia do CIAT não é repor o que já está na literatura, mas realmente fazer essa interpretação de risco, essa orientação personalizada em cima de cada caso. Tá? Se vocês quiserem, eu deixei uma referência aqui, esse artigo é de acesso livre, está publicado na Genetics and Molecular Biology, que é uma revista brasileira, e que dá uma ideia de que como os teratógenos, inclusive, podem ser problemas de saúde pública, considerando a questão de exposição durante
a gravidez, tá? E depois no artigo tem várias coisas dessas que eu estou falando para vocês que estão ali, tá? Então, isso que eu estou falando das bulas, já que estamos aqui entre a maioria de vocês farmacêuticos, muitas vezes, e foi o que aquele médico fez, as pessoas se apoiam na classificação da FDA, que categorizava A como sendo mais seguro e o X como não se deve usar durante a gravidez e categorias intermediárias de risco, de acordo com nível de estudos em animais e humanos. O problema era esse que eu falei para vocês. Essas categorias, elas dão uma apreciação geral, mas não consideram a individualidade, o período da gestação. Então, para vocês terem uma ideia, uma coisa que estava na categoria X é pílula anticoncepcional. Muitas mulheres engravidam usando pílula anticoncepcional. E a mesma coisa, são hormônios, que em princípio não devem ser usados durante a gravidez, mas a dose das pílulas anticoncepcionais agora é muito baixa. E realmente não existe evidência que pílula anticoncepcional seja teratogênica. Claro, mas ninguém vai usar pílula anticoncepcional durante a gravidez. Então, havia essa contradição entre o que era uma recomendação e o que era realmente uma indicação de risco, tá? Então, agora a FDA está começando a reformular o conteúdo e o formato das bulas. Tirando, desde 2015, começou um processo assim, de tirar essas referências a essas categorias, que às vezes induziam um erro, tá? Outra situação, por exemplo, paracetamol, tá? Paracetamol é considerado uma das medicações de escolha durante a gravidez, mas se eu tomar 50 comprimidos, morre a mãe e a criança por falência hepática, ou mais comprimidos, não sei quanto que é a dose, mas entendem que pode dar uma falsa impressão de que, paracetamol é seguro, posso tomar em qualquer dose pelo tempo que eu quiser. Não, isso não é verdade, né? Então, essas bulas estão sendo substituídas agora por um resumo dos riscos pré-natais e perinatais do medicamento, as evidências, os dados mais importantes que podem levar a tomadas de decisão na prescrição, tá? Eu achei esse artigo aqui, que tem a referência aqui, de acesso livre também, que é de um psiquiatra, de um grupo de psiquiatras brasileiros, eu achei muito, muito interessante, tá? Deixei a referência para vocês aí, tá? Então agora, olha só, são 11 horas, a última meia hora nós vamos ver casos assim, situações, tá? A parte teórica já foi. Então, considerando que a FDA já acabou com X, A, B e C, eu resolvi trazer uns exemplos de, já pensando na tomada de decisão, tá? Então, eu botei fármacos na gestação que tem risco e nada justificaria seu uso durante a gravidez. Depois, uma outra categoria de medicações que tem risco, mas eu posso justificar o seu uso durante a gravidez. As que não têm risco, um risco muito baixo. Tá? Sem risco, acho que não sei se existe alguma coisa, mas no sentido, o risco é tão baixo que a gente não faz diferença entre o que a gente observa como risco base da população. Tá? Tem algumas que a gente não vai ter certeza, porque eu disse, é muito difícil a gente identificar um teratógeno, às vezes leva muito tempo para acumular evidência, mas o benefício vale um possível risco, que se existir, talvez não seja tão caro. E depois tem aquelas que a gente não sabe, mas também não tem um benefício que justifique, então melhor não usar também, tá? Bom, então, vamos começar com alguns teratógenos clássicos. E a isotretinoína, que é a formulação de ácido retinóico via oral para tratamento de acne, tá? Eu coloquei ali o nome comercial, mas agora já tem genérico, enfim, esse é o que apareceu primeiro. Ele é um dos teratógenos estabelecidos, tá? Então, qual é o problema aqui, tá? Eu botei essa figurinha aqui, ela não é mais usada, mas eu queria trazer isso como exemplo para vocês entenderem como essa questão de bula e de informação para paciente, ela vai modificando ao longo do tempo. O que vocês veem ali? Uma mulher grávida, certo? E um sinalzinho de proibido, tá? E olha a barriga da mulher. Qual é a idade gestacional dela?
Eu diria que ela está no terceiro trimestre, está bem no final da gravidez. Então, isso é uma informação errada. A maior parte, inclusive, da isotretinoína, ela é de risco quando a mulher não sabe ainda que está grávida e a barriguinha é tão chapada quanto a coleguinha dela na academia, tá legal? Então, esse tipo de informação, que às vezes também tem com álcool, assim, a ideia de que, sabe, é depois que conhece a gravidez que aí as pessoas têm que pensar nos fármacos que estão tomando, nos estilos de vida, nos hábitos. Não é bem assim. Mas o mais complicado é que, mesmo em inglês, avoid pregnancy, em português, evite gravidez ou evita gravidez, é muito parecido. Então, muitas pessoas fizeram enquetes, perguntaram o que significava isso, interpretaram que era alguma coisa que também tinha efeito anticoncepcional, tá? Uma coisa que evitava a gravidez. Então, esse é o tipo de informação que pode levar a um desastre, tá? E o desastre é isso que eu mostro aqui para vocês. Então, os retinoides sistêmicos, tá? Eles são altamente teratogênicos, se identificou rápido porque eles dão essas anomalias de orelha aqui, microtia, mas também pode dar alterações de sistema nervoso central, essas da face que eu estou mostrando e cardiovasculares. A boa notícia é que os retinoides tópicos, a mulher que usa creme com retinol, tá? Tranquilo, não há nenhuma evidência que retinoide tópico, para começar, a dose é muito baixa, a absorção pela pele íntegra é muito baixa e geralmente são usados em áreas do rosto, né? Muito pequenas, tá? Então, foi feito, inclusive, estudos em homens que não podem engravidar, que passaram doses muito altas de creme e tentaram ver se detectavam na circulação e ficou abaixo do limite detectável, tá? Então, não há preocupação de uma mulher que engravide usando ácido retinóico tópico, desculpa, tá? Há uma preocupação com os retinoides também, que é a meia-vida, tá? Eles têm uma meia-vida mais longa, então, e são usados por mulheres jovens, tá? Então, o principal tratamento, que nem eu vi, indicação é acne, e nós tivemos casos, então, assim, a prescrição da isotretinoína oral, ela é acompanhada de um termo de consentimento que tem que ser assinado pelo paciente, pelo médico, por quem dispensa, tá? Só que, na vida, dizendo, se comprometendo a usar 2 métodos anticoncepcionais. Só que na vida real, são meninas, às vezes, que estão na adolescência e eu já vi mães que disseram, não, eu não vou dar anticoncepcional para minha filha, porque imagina hormônio na guriazinha tão nova e ela não tem namorado, não tem relação sexual. Só os pais acham que os filhos não têm relação sexual até que a guria aparece grávida e realmente aconteceram situações assim. Então, é uma situação que tem que ser manejada muito bem e os farmacêuticos estão na linha de frente de reforçar todas essas informações e essa é uma coisa que a gente tem que assustar quem vai usar antes de engravidar. Aqui está o teratógeno farmacológico mais clássico, a talidomida, que foi comercializada no final dos anos 50 na Alemanha, depois chega em vários países, inclusive o Brasil, e que seu uso está relacionado a defeitos de membros muito graves. Então, realmente foi a talidomida que estimulou a criação de serviços de teratogênese. Isso de ela não ter sido teratogênica em camundongos, de reformular como eram feitos estudos e etc. E por que eu trago talidomida para vocês? Porque talidomida, em 1962, ela sai do mercado. Sai do mercado, mas não desaparece. Não desaparece do uso, tá? Então, aqui é um bebê da época, tá? Então, a gente vê aqui os defeitos mais graves, a focomelia, que é um defeito de redução dos membros, mas com preservação dos dígitos. Aqui a gente tem membros superiores e inferiores, mas associado também, muitas vezes, a uma série de outras malformações de órgãos internos.
Bom, mas aí a gente pensa, isso está só nos livros de história. Não, vejam aqui 2 artigos que o nosso grupo publicou, porque o Brasil seguiu usando talidomida, porque entre as diferentes ações farmacêuticas, farmacológicas, propriedades farmacológicas, ela também é um imunomodulador. Então, a hanseníase, ela muitas vezes tem uma reação autoimune chamada o eritema nodoso da hansênico, ou da hanseníase. E o tratamento com corticoide, ele é muito difícil, nem sempre eficaz, e já em 1965 se descobriu que a talidomida poderia ser muito importante para a redução desse eritema nodoso, tá? Então, o Brasil sempre usou para hanseníase, o que levou aqui, mesmo com todos os mecanismos de segurança, que algumas mulheres usassem e tivessem filhos com malformações. Então, vocês vejam essa foto, eu tirei o rosto, porque é um paciente que nós vimos, e vejam a semelhança com aquela foto de 1960 que eu coloquei antes, tá? Então, a tetrafocomelia eu deixei aqui porque mostra também a criptorquidia. Vejam que ele não tem os órgãos genitais, os testículos na bolsa, alterações nos dedos dos pés. Essa criança também tinha uma anomalia cardíaca, tá? Então, mas não é só no Brasil. A questão é o seguinte, aí a gente pode pensar, bom, quando eliminar a hanseníase, elimina a talidomida. A talidomida é uma história que continua em andamento. Ela foi comercializada como tranquilizante. Depois se descobriu que ela era um excelente antiemético. Então, em 1960, muitas crianças nasceram porque as mulheres grávidas ficam enjoadas, tomaram muita talidomida, que na época se considerava segura, tá? Mas, mais recentemente, tem uma série de outras propriedades, as principais anti-inflamatórias imunomoduladoras. Então, além da hanseníase, que é usada no Brasil, ela está sendo usada para tratamento de câncer, de HIV/AIDS, principalmente. Foi essa uma das razões, a primeira razão que ela volta no final dos anos 90, aí sim, ao mercado, inclusive nos Estados Unidos. E, por exemplo, o mieloma múltiplo atualmente é uma das drogas de primeira linha para tratamento do mieloma múltiplo, tá? Então, aqui eu vou botar 2 slides rápidos, tá? Porque uma das importâncias de estudar a parte genética e de rota farmacológica e a interação com os genes que o nosso grupo está fazendo agora, não só o nosso, vários outros, se a gente entende por que a talidomida é teratogênica, qual é o mecanismo que ela é teratogênica, nós podemos ajudar a desenvolver análogos que tenham um potencial terapêutico sem o risco teratogênico, tá? Já existem outros análogos de talidomida, que é a lenalidomida e a pomalidomida, mas que mesmo assim, elas têm menos para-efeitos que a talidomida, mas mesmo assim, em macacos, foram feitos estudos em macacos, que é muito... As regras éticas para estudo em animal são muito restritas, mas nessa situação se aprovou, porque ela é um potente teratógeno em humanos e em macacos ela é teratogênica, ou seja, em primata continua sendo teratogênica, tá? Então aqui tem o nosso grupinho, aqui a Fernanda Viana, que é bióloga, e suas 2 orientadas aqui, uma é bióloga, a outra é biomédica, elas têm trabalhado muito nessa questão de como que a talidomida age e o potencial, como acontece esse potencial teratogênico de genes nossos ali, tá? Ó, de novo as 2. E a gente pensa em contribuir alguma coisa, só para mostrar por que geneticista também é importante nessa área da farmacologia, que entra numa coisa maior de farmacogenética, só que nós estamos aqui na farmacogenética ou farmacogenômica aplicada ao desenvolvimento embriofetal, tá? A outra coisa seria, imagina no momento, que é outra coisa que a gente procura ajudar. Se a gente descobrir quem que são os pares mãe e bebê que são suscetíveis à teratogênese e outros não, a gente pode dizer, bom, essas pessoas não devem usar medicação, mas talvez a gente conseguisse descobrir um grupo que
mesmo usando a medicação, seria seguro, tá? Isso é muito precoce ainda, isso vai ser daqui a muitos anos, mas é a ideia da farmacogenética ou farmacogenômica. Conhecendo as características genéticas, poder fazer tratamentos personalizados, tá? Por que eu digo isso? Porque de 100 mulheres que tomaram talidomida no mesmo período gestacional, nem todos os bebês nasceram com anomalias, tá? Então, a gente sabe que existem diferenças genéticas na suscetibilidade à teratogênese. Bom, no Brasil se usou muito e ainda de maneira ilegal se usa o misoprostol, coloquei lá o nome comercial porque como boa parte das pessoas conhece o Citotec, mas ele como um abortivo popular. Tá? E a história ele entra no mercado e fica famoso no início dos anos 90, quando o CIAT estava aparecendo ali, e por causa disso, porque na bula dizia assim, ó, mulheres grávidas, não usem a medicação, porque ela pode causar contrações uterinas, sangramento e perda gestacional. Ou seja, tinha receita para as mulheres começarem a usar, tentando induzir a perda da gestação, numa época que as outras opções eram usar agulha de tricô e coisas horríveis, tá? O problema é que o Citotec nem sempre vai interromper a gravidez, e quando a gestação continua, a gente tem riscos de, principalmente, paralisia dos nervos cranianos, especialmente o sétimo par, que vai dar paralisia facial. Aqui é uma criança que não sorri, mas na vida precoce ela vai ter dificuldade de mamar também, porque não tem a musculatura mímica facial. Aqui ela também tem paralisia do sexto par, que vai dar que é o nervo abducente, então ela fica com um estrabismo, e também pode acontecer efeitos de membros, porque as contrações, basicamente, atrapalham a vascularização do feto e com isso, malformações do tipo disruptivo, tá? Então, aqui, ó, é uma criança também examinada por nós e que a mãe tinha usado misoprostol na gravidez, tá? Nós também publicamos artigos sobre isso, já mais antigos, quando nós começamos a ver, nós e outros grupos também começamos a ver casos de síndrome de Mévez, que é essa paralisia facial, que é uma anomalia muito rara, e sempre a história era as mães tomaram Citotec, tá? Bom, agora vamos para uma outra categoria que é assim, ó, elas têm risco, mas o benefício pode ser maior, tá? Então, anticonvulsivantes entra nessa categoria. A epilepsia não tratada tem um risco muito alto, tanto para a mãe como para o bebê. Anticonvulsivantes, eles têm um risco, mas é um risco pequeno, tá? A carbamazepina, ela deve ter um risco em torno de 1% de dar a meningomielocele. O ácido valproico é já mais um pouquinho complicado, tá? Mas assim, isso significa que mais do que 90% de uma mulher com epilepsia tratada vai ter filhos normais, tá? Então, aqui entra a questão da comunicação do risco. Não somos nós que decidimos se uma mulher pode ou não pode tomar uma medicação. Então, isso tem que ser feito em equipe, tem que se trabalhar junto com a paciente, com o obstetra, com o neurologista, no caso dos anticonvulsivantes, né, que está tratando ela, e se chegar a um consenso. Mas são medicações que, apesar de saber que tem risco, o benefício é inegável, tá? Se ela quiser gestar, e tem todo o direito de gestar, tá? Então, a orientação é fundamental. O valproato é mais complicado, tá? Ele é um anticonvulsivante, também usado muitas vezes para transtorno bipolar, e além da espinha bífida, o meningomielocele, pode dar atraso de desenvolvimento neurocomportamental, deficiência intelectual. Então, existe um movimento muito forte de evitar que mulheres em idade reprodutiva usem valproato, tá?
Anticoagulantes é outra situação. Anticoagulantes, uma mulher a gravidez ela é uma situação já que propicia, uma situação, digamos, favorável a tromboembolismo. Então, algumas mulheres que têm suscetibilidade a distúrbios de coagulação, de hipercoagulação, normalmente usar um anticoagulante. Por exemplo, válvula de coração, válvula prostética, se ela não usar anticoagulante, ela pode morrer. Também existem maneiras de planejar, porque o varfarin que está ali, que a gente sabe que pode dar anomalias ósseas e problemas como se fosse uma displasia esquelética, ele tem um período só que é teratogênico. Então, um período, uma janelinha que a gente conhece bem. Nesse período, a gente pode trocar por heparina. Há maneiras de a gente contornar ou trabalhar isso, tá? Mesmo o lítio, que era uma medicação que sabe-se que causa uma anomalia de coração, atualmente se sabe que o risco é bem menor do que inicialmente pensado, porque se baseou muito no caso, e ele é muito eficiente para transtorno bipolar, especialmente quando associado com uma... E aí o risco para a mulher é tão alto que muitas vezes era informação. Mesma coisa antineoplásicos. Então, a mensagem, mesmo medicações com risco, dentro da cidade, isso pode ser muito importante. Falhando não sei. Porque está agora eu falando, então é mesmo, gravando mais um, e a pessoa legal, parar agora, eu me ouvi. Medicação. Avaliar. Então, é uma, 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 uma
contínua. Essas coisas assim, Você tinha baixado de chip e tal. Ah, boa ideia. Internet. É. Tá. Vamos tentar. Voltou, isso mesmo, tá? Nós fizemos alguns ajustes graças ao nosso grande técnico, tá? Então aqui nós estamos nesse momento que a gente não sabe exatamente o risco, mas o benefício pode valer, tá? Então olha só que eu vou colocar aqui, ó, em 2 slides separados a mesma medicação, que é a paroxetina. Os inibidores da recaptação da serotonina, a paroxetina especialmente, teve um período que inclusive a FDA botou um aviso não usar durante a gravidez, causa anomalia congênita de coração, tá? Cardiopatia congênita. Os estudos posteriores não conseguem confirmar isso, tá? Então a questão é, se existe um risco, ele é pequeno, tá? O consenso agora é o risco é pequeno. Então, se uma mulher usa paroxetina, essa é a medicação que funciona para ela, tá? Aí tem aquelas situações. Bom, ela está planejando engravidar, então a recomendação é tenta trocar o antidepressivo, pode ser outro inibidor da recaptação da serotonina, mas precisa ver se funciona. Se ela já engravidou e ela tem um problema psiquiátrico importante, tá? E se beneficia com a paroxetina, a gente pode considerar manter, porque talvez o risco de trocar a medicação seja maior em termos de recidiva da doença dela, tá? E o risco não é mais do que se imaginava, tá? Então, pode ser que exista, mas ele é pequeno e, de novo, a gente tem que saber que existe um risco base. Todo mundo tem um risco base. Cardiopatia congênita é um dos defeitos mais frequentes. Então, uma das razões que talvez os estudos tenham mostrado o risco é que alguém pensou em cardiopatia e começou a olhar, e aí olha aquela comunicação interventricular que não tem menor repercussão hemodinâmica, mas põe no seu estudo. No controle, às vezes, não faz o estudo com o mesmo cuidado. E, então, tem vários vieses nesses estudos aí também, tá? Agora, onde é que está a minha flechinha para passar? Apareceu a flechinha. Nelson, tu tem que tornar a gente apresentador. Apareceu. Obrigada. Tá, isso, tá. Então vejam aqui, ó. E agora, aqueles que a gente não tem certeza e o benefício não justifica o risco. Então, medicações recém-lançadas no mercado, tá? A gente evita, óbvio, tá? Porque a informação vai ser menor, mas o importante aqui é a paroxetina de novo. A questão dos inibidores da recaptação da serotonina, bem como vários outros de ação no sistema nervoso central, têm sido usados muito até como, às vezes, entre aspas, cosméticos, tá? Então, são pessoas que, na verdade, não têm uma indicação precisa.
Nessa situação, eu diria que o benefício não justifica o risco, tá? E sem risco ou risco baixo, tá? Então, a maioria dos antibióticos é segura. Paracetamol em doses terapêuticas, mas eu já diria que a maior parte das medicações de antipiréticos, enfim, os anti-inflamatórios a gente toma cuidado no final da gravidez, mas por causa de fechamento precoce do tubo, do ducto arterioso, tá? Medicações de uso tópico, que nem eu falei para vocês, a maioria não tem risco, isso inclui tintura de cabelo, tá? Nós temos tranquilizado muitas mulheres, porque a gravidez já é um momento complicado, muda o corpo, se ela não puder pintar o cabelo, começa a ficar que nem eu aqui, eu que tenho que fazer o retoque de raiz. É muito ruim e se sabe que as preparações atuais de tintura, de coisa assim, não existe risco. Mas fazer no salão, porque o grande risco é o de contaminação, de a mulher fazer alguma coisa, comer junto, em ambiente não ventilado e etc. Tá? Outra coisa, hormônios tiroideus, e eu vou mostrar depois ainda rapidinho alguns exemplos. Nós já estamos chegando no final, mas eu vou... Tá. Então, por isso, eu queria terminar aqui com essa situação, que agora é o outro lado da medalha, tá? A importância de tratar a mãe e proteger o bebê ao mesmo tempo. Então, fora o mito de que a gente não deve tomar nada durante a gravidez, tá? Então, há várias doenças maternas que elas próprias são teratogênicas. Diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo, hipertensão. Eu vi uma pergunta, depois a gente fala, tá? Nas respostas ali dos chats. Vamos anotar. É uma doença metabólica genética, fenilcetonúria, a epilepsia, doenças autoimunes, tá? Hipertermia, e eu coloquei em vermelho depressão, porque transtornos psiquiátricos durante a gravidez são prevalentes e existe um mito ao redor, tá? Então, olha só, alguns exemplos. Diabetes tipo 1, insulina não é teratogênica, tá? Mas o mais importante aqui, o que é teratogênico? São os níveis de glicose, a glicemia, tá? Então, a glicemia durante a gravidez deve ser muito bem controlada, tá? Para evitar os picos durante a gravidez, tá? A mesma coisa, hipotiroidismo materno não tratado causa deficiência intelectual no bebê. E o T3 e o T4, os hormônios tiroideus, são moléculas grandes, passam um pouco a placenta e não tem risco, tá? Então, o hipotiroidismo, assim como o hipertiroidismo, devem ser tratados, tá? Depressão e outras doenças psiquiátricas, tá? Então, aquela questão, podemos tratar a mãe e proteger o bebê? E aqui eu trago alguns exemplos para vocês. A prevalência alta de transtornos mentais durante a gravidez, transtornos psiquiátricos, especialmente transtornos afetivos, tá? A gestação é um período de vulnerabilidade, aquela ideia de que a mulher durante a gravidez só tem que se sentir feliz e que a depressão passa porque ela está grávida, não é a realidade, não condiz com isso. E uma outra doença muito prevalente é o transtorno bipolar, que tem uma alta taxa de recidiva durante a gravidez, tá? Então, eles são situações de risco alto, tanto para a mãe como para o bebê. Existe uma outra situação que é o medo da medicação, ou seja, o medo do risco da medicação, de causar mal para o bebê, tá? Isso pode ser tanto pela mãe e sua família, como pelo médico, o que pode levar a situações de muito risco, que é parar a medicação quando descobre que está grávida, levando uma chance de uma recidiva muito alta, tá? Ou outras coisas que a gente vê que é tratamento errado, não adesão ao tratamento. Então, a mulher tem medo que a medicação cause um efeito adverso no bebê, então ela reduz a dose por conta própria. E às vezes toma um dia, não toma só de manhã, com a ideia de que vai reduzir o risco, quando ela não reduz risco e não tem o efeito terapêutico, tá? E de novo aquela história, muitas das gestações não são planejadas.
Então, nessa situação, a gente sempre tem que considerar os riscos da doença não tratada, o risco da medicação, claro, né, que eu já mostrei para vocês, baseado na literatura, etc. O risco da interrupção abrupta da medicação, a ansiedade materna e do médico, não é só materna, da família também, né, porque vocês têm que imaginar que ao redor de uma grávida tem uma constelação ali que não é só marido, é a sogra, é a mãe, é a vizinha, a tia, e todo mundo tem uma experiência e vai dizer até a coisa mais grave. Não, tu tá grávida, não pode tomar nada e não pode ficar mal, porque imagina, olha só o teu bebê, né? E isso às vezes só piora a situação. Então, a gente sabe, vejam só trabalhos, que transtornos psiquiátricos na gravidez aumentam o risco de mortalidade e complicação, há um aumento de risco de mortalidade e complicações neonatais em mulheres com doenças mentais. Então, é importante o tratamento, tá? A doença em si, então, a saúde mental influencia o desenvolvimento fetal e o desfecho neonatal, tá? Muitas vezes acontece que a mulher para a medicação, mas começa a compensar com uso de álcool, outro tipo de drogas, outras medicações que ela imagina que não tem risco, mas tem, tá? Então, aquilo que eu falei aqui está relacionado, né? Outras comorbidades como alcoolismo e também diminuições de cuidado pré-natal, nutrição inadequada, falta de exercícios, que pode fazer ser um risco muito maior do que uma medicação escolhida com cuidado, tá? Então, o transtorno bipolar é um problema importante durante a gravidez, muito frequente, especialmente em mulheres. Ele vem associado com outras comorbidades, inclusive abuso de álcool e outras drogas, especialmente no período maníaco. Tem risco de suicídio e tem outras coisas. Há risco de recidiva muito alto no pós-parto. Então, tem que tratar durante a gravidez e durante a amamentação também, tá? E também o risco de psicose puerperal, aquela questão muito grave, né? Quando não tratada, tá? E aí, olha só, a maioria das medicações psiquiátricas podem ser usadas durante a gravidez, tá? Não tem, com poucas exceções, como alguns anticonvulsivantes que são usados também para transtornos de humor, são considerados seguros e o benefício é muito maior, tá? E mesmo o lítio, que eu falei para vocês, em algumas situações a gente advoga a continuação do lítio, tá? E os inibidores da recaptação da serotonina são bem estudados e acabam sendo atualmente as medicações de primeira linha, tá? Então, a questão aqui, ó, é planejar a gravidez, tá? Então, sabendo que tem depressão ou transtorno de humor ou psiquiátrico, tem que planejar a gravidez e uma discussão interdisciplinar. Então, a adesão do tratamento é importante e a escolha desse tratamento tem que partir do final da paciente, tá? Então, mesmo que a gente converse com todo mundo, é ela que tem que estar segura e apoiada que vai tomar a melhor decisão, tá? Oba, tem uma pergunta ali que é boa, benzodiazepínico, tá? Essa eu vou entrar agora no chá e eu respondo logo depois, tá? Benzodiazepínico, cuidado, tá? É que os benzodiazepínicos estão diminuindo, mas, na verdade, o uso, tá? Sendo trocados pelos inibidores da recaptação da serotonina. Mas, na verdade, o Rivotril continua muito alto, né? Ai, não devia ter dito nome comercial. Mas, enfim, é que todo mundo conhece, né, por esse nome. E as benzodiazepinas, elas podem estar relacionadas quando no uso crônico, não o uso pontual, tá? Mas o uso crônico, ele, assim como no indivíduo adulto, interfere com memória, com capacidade cognitiva quando usado em longo prazo, há estudos mostrando em animais e também em humanos efeitos na capacidade cognitiva, tá? Então, a gente tem evitado muito o uso das benzodiazepinas de maneira crônica, tá? É o crônico que é o complicado, tá? Só para terminar aqui, ó. Então, eu botei aqui, isso está no nosso site, eu vou deixar para vocês, tá? Mas são perguntas frequentes, tá? Então, tintura de cabelo, tá? Permanente. Permanente era na época passada, agora é outros tipos de alisamento, né? Então, aí sim, preferir
produtos mais naturais, digamos assim, né? E realmente, não é a hora que, se tu é morena, ficar platinada, mas se quiser fazer reflexo, luzes, etc., feito com cuidado, não há risco, tá? Aqui tem coisas gerais sobre também, ó, produtos de limpeza, tintas em geral, porque é a hora que ela vai pintar o quarto do bebê e outras coisas, fazer uma bricolagem lá. Repelentes é importante por causa do Zika, tá? Repelentes, a maioria deles, com exceção do DEET, eles são seguros, então é muito melhor usar o repelente do que o risco do Zika, tá? Adoçantes, que é outra pergunta, tá? Os adoçantes, as doses para fazer risco são muito altas. A pessoa teria de tomar muito refrigerante, diet ou outros produtos diet para começar a ter algum tipo de risco, tá? Vitamina, o risco é da vitamina A em doses muito altas por causa da história dos retinoides que eu já falei para vocês. Mas, por outro lado, ácido fólico é importantíssimo o uso, tá? Então, a recomendação é de que as mulheres pudessem usar 400 microgramas de ácido fólico por dia, desde que o momento que a mulher planeja a gravidez, porque o efeito tem que ser pré-concepcional até pelo menos o final do primeiro trimestre, tá? Nós já temos farinha suplementada, mas muitas vezes essa suplementação, dependendo da dieta, em que a gente recomenda cada vez menos ingerir carboidrato, né? Ela pode não ser suficiente a dose, tá? Então, álcool, cafeína e cigarro. Álcool, a gente não conhece a dose inferior segura, tá? Olha só, eu vou responder essas perguntas logo depois, tá? Tem umas coisas importantes ali do TDAH com ácido fólico, tá? TDAH com ácido fólico, eu vou aproveitar que eu falei do ácido fólico agora, ele não está estabelecido que ácido fólico em dose alta produza ou TDAH ou autismo, tá? Não há evidência científica. E as doses altas de ácido fólico realmente se procura evitar, mas não que elas sejam, que tenha alguma comprovação de efeito adverso, tá? O ácido fólico, deixa eu explicar para vocês. O ácido fólico, ele realmente está relacionado à divisão celular, à produção de grupos metilo e metilação de genes. Então, há evidências de que se uma pessoa já tem um câncer iniciado, o uso de altas doses do ácido fólico poderia interferir com o crescimento desse câncer, tá? Com o desenvolvimento do câncer. Por isso, existem várias regulações tentando evitar doses altas de ácido fólico, como a 5 miligramas por dia. Agora, para mulheres que têm história de defeito de fechamento de tubo neural na família, que usam medicações que são antagonistas de ácido fólico, diabetes, se recomenda ainda as doses altas, tá? Bom, aqui estão os nossos contatos, tá? Então, vamos falar dos chás. Os chás é complicado, tá? O que eu quero dizer que é complicado? A maioria deles não tem risco, mas existem chás que são usados como abortivos. Esses chás usados como abortivos, aí se deve ter mais cuidado com dose e é a questão do efeito dele. Se ele tiver ação na contração uterina, ele pode realmente ter o mesmo efeito aquele do Cytotec, de aumentar a contratilidade uterina e se a gestação não se perde, indiretamente alterar a vascularização para o bebê e aí tu ter problemas por falta de vascularização, tá? A questão dos chás ela é muito menos estudada porque a maioria deles não entram em regulações, eles são complementos nutricionais. Como é que a gente chama? Entra na categoria de alimentos, né?
Então, mas eu diria para vocês que não há preocupações com esses chás que a gente toma, mesmo aqui no chá de canela, aquela coisa toda que diz, não, o chá de canela é abortivo. Não o chá de canela que a gente conheça, tá? Eu uso Isso, esse chá de maçã com canela e coisa assim, exatamente. O grande problema, muitas vezes, dos abortivos é que eles fazem umas espécies de garrafadas. Então, usam um álcool para extrair, né? Então, tu tem um problema do álcool, tu tem uma dose que tu não sabe direito. E a gente nunca sabe também se nessa medicação, nessa tentativa de aborto, não teve outras coisas também, tá? Então, essas situações teria de ver exatamente o que a mulher usou, as doses, como é que foi extraído isso, mas eu diria assim, ó, isso é certo. Chás que se encontram na farmácia, que se vendem sem necessidade de prescrição, não, mesmo que eu seja uma pessoa que goste de tomar chá e etc., não tem risco. A cafeína que eu mostrei ali para vocês, a cafeína tem que ser doses muito elevadas também. Então, parte do chá preto, entre aspas, chá verde é a mesma coisa, só a diferença do chá verde, o chá preto ou o chá branco é o tempo que ele é defumado, sei lá como é que a gente faz, e a quantidade de cafeína, tá? Chá verde entra na categoria chimarrão, tá? Apesar de ter alguns estudos que mostraram que o chimarrão pudesse estar associado com leucemia, outras coisas, nunca foi reproduzido, tá certo? Então, não, eu realmente, nós não contraindicamos chimarrão, nem cafeína, mas usamos um princípio da moderação, né? Assim, como a cafeína para o ser humano adulto também, né? O excesso de cafeína não é adequado por razões dinâmicas e uma série de coisas assim. Então, nós consideramos que nem aquela assim, sabe, beba com moderação na gravidez, não, fora da gravidez, tá? Beber álcool nunca. Até teve uma novela da Globo que apareceu uma mulher grávida, parece, ou potencialmente grávida bebendo. Depois eles até se retrataram, a gente escreveu, por favor, não façam uma coisa dessas. Mas os chás, cafeína, essas coisas todas, se usa dentro de limites moderados, não tem risco, tá? Sulfato ferroso, tá? O sulfato ferroso, pois isso é uma situação controversa. Se o excesso de ferro, né, poderia ter riscos ou não, certo? E atualmente as recomendações do Ministério assim, como a boa parte das mulheres brasileiras podem ter deficiência de ferro, é a suplementação do sulfato durante toda a gravidez, tá? Ainda não há evidência que essa suplementação durante toda a gravidez de sulfato ferroso tenha implicações adversas, a menos que a mulher, a gestante, tenha algum problema de metabolização de ferro, tá? Geneticamente determinada, ou qualquer coisa assim, que são situações muito raras em que poderia levar a um excesso de ferro em deposição, tá? Então, pronto. Temos ainda algumas perguntas, viu? Acho que eu respondi algumas várias aí. Vou botar, a Karine está chegando aqui. Oi. Oi, pessoal. Eu disse que ela sabe de tudo, né? E que coisa interessante. A gente estava... Até me escreveram antes que era justamente isso, né? Que a gente, em geral, olha com medo para a bula, né? Vendo a categoria A, B, C, D e X, né? E justamente, então, a gente, daí como farmacêutico, a gente também é solicitado de dizer assim, então, o que a gente pode usar? Uhum. Então, essa é uma coisa bem interessante que a gente, na própria reclassificação do FDA, e mudar um pouquinho esse paradigma de acolher, né, e de talvez ver a interpretação da evidência. Eu gostei disso que a Lavínia trouxe. Que a ideia é a gente realmente avaliar o risco, né? Que é uma atividade muito importante dos farmacêuticos, né? Há muitos serviços de teratogênese, nós temos colaboração no grupo farmacêutico, mas na Europa tem muitos que são
liderados por farmacêuticos. O pessoal que trabalha mesmo entende até muito mais, né, nessa parte realmente de avaliação de evidência e coisa assim, né? Acho que os farmacêuticos também, isso é bom a nossa interação, tem um papel muito importante que no Brasil agora talvez esteja começando a ser recuperado, né? Que é a importância do farmacêutico na farmácia mesmo, né? Na hora da dispensação, de reforçar, de reforçar os cuidados, né? Então, de repassar informação, de saber se a pessoa está eu morei um período tanto na Inglaterra como no Canadá e a gente não sai com uma medicação de prescrição sem que o farmacêutico, e não tem essa que tu é médico, qualquer coisa. Eu adorei, sabe? Eu adorei, porque são coisas assim que às vezes a gente até não se dá conta, e o médico também não fala interação com outros medicamentos, outras coisas, por exemplo, que antidepressivo pode dar, até hiponatremia, e se tu estiver usando um remédio para pressão, tu pode aumentar essa hiponatremia, quer dizer, assim, uma série de coisas que às vezes nem o médico sabe, né? Então, eu acho que nessa parte de teratogênese também a importância do farmacêutico na rede, tanto para evitar o desfecho adverso, mas como para assegurar a tranquilidade, né, de uma mulher que necessita fazer um tratamento, é super importante, né? Imagina uma infecção intrauterina não tratar porque tem medo do antibiótico, quando a maioria dos antibióticos é segura, né? Então... ali é uma pergunta, ó, finasterida no homem jovem, tá? A pergunta eu vou generalizar. Exposições paternas. Até hoje, não tem nenhuma exposição paterna que seja considerada teratogênica. A quantidade, se passar no sêmen, tem que passar para o compartimento materno, tá certo? Ou seja, tem que ser absorvido pela mucosa vaginal materna, entrar na circulação materna, fazer toda a volta, passar pela placenta e para o bebê. Não chega a doses preocupantes, tá? Então, isso é as mulheres feministas ficam nervosas. Mas é só a responsabilidade da mulher, mas algumas coisas são, tá? Então, exposições paternas, nesse momento, a gente não conhece nenhuma que seja de risco teratogênico. Tá? Nem a isotinoína? Não, tá? A quantidade que é excretada no sêmen é pequena e mesmo que for, não vai direto para o bebê. Não é que o bebê ali está proximamente, mas não vai direto, né? Tem que passar por toda a mãe e aí, então vai diminuindo, não. E mesmo a quantidade que tem durante uma relação sexual é pouquinho também, né? Sim. De sêmen, né? Mas porque os homens também precisam assinar o documento da teratogenidade quando vão usar. Isso. Mas dizer que é importante, mas o importante é por causa do compartilhamento. Isso, eu ia reforçar isso, na verdade, que é o que a gente vê tanto também na talidomida quanto na isotinoína, que é um empréstimo, né, da medicação de um para o outro. Bom, uso tópico, tá? Olha só, uso tópico, a gente tem que tomar cuidado só... por isso, mesmo a história de tinturas e coisa, onde tu vai usar o tópico, né? Então, mucosa tem mais absorção. Então, não é que não seja, a gente tem que também dar uma olhada. Eu não diria alguma coisa assim, isso não pode usar, mas tem que cuidar também se a pele está íntegra ou não, porque é uma questão, né? De quanto que vai ser absorvido, né? Então, assim, a extensão, o período, né? Pastilha para dor de garganta, eu diria que não tem, mas eu não sei quais são todas as pastilhas de dor de garganta, mas não me lembro agora de nenhuma que eu dissesse, não pode, tá? Então, o que a gente tem recomendado é o seguinte, ó, paracetamol, como ele é considerado muito seguro, as pessoas, e aí não é só na gravidez, né? É um uso indiscriminado, né? Então, é uma medicação sem prescrição, mas que a gente deve evitar o uso muito prolongado em doses altas, tá? Antihipertensivo vai variar, ali ó, o Júlio está perguntando os antihipertensivos. Porque tinha alguma coisa daquele que era usado na gestação, metildopa. Sim, porque tem o metildopa, ele escreveu ali. Isso. Tá, porque realmente, aí tu tem que escolher, tá? Porque como eles interferem com o metabolismo, a dinâmica cardiovascular, tu tem que cuidar para não interferir na dinâmica cardiovascular do bebê também, tá?
Então, agora de cabeça, eu não consigo me lembrar, tá legal? Mas a gente aí consulta o SEAT, que a gente vê exatamente os que podem ser usados ou não, e geralmente é um pacotinho de coisas, né? Também a mesma coisa, os diuréticos de alça e coisa assim, aí teria de ver qual é a evidência. Então, não de malformação, tá? Mas de outras alterações, então se pode usar apenas a metildopa. Olha só, eu não vou chutar aqui, tá? Metildopa pode ser usado, enfim, Não, mas agora já tem apenas metoprolol não tem também. exatamente, tá? Guias gerais. Temos pois é que a gente, o que chama de coriza excessiva. Tá, agora mudou, tá? Sim. Bom, não, da hipertensão, tá? A hipertensão, assim, a situação deve ser tratada, tá? O problema é que os esquemas terapêuticos são tão variados e a gente não prescreve, mesmo sendo do CIAT, mesmo sendo ser médica, eu não prescrevo para uma paciente que não é minha, tá? Então, de novo, nessas situações é melhor ver, porque depende do tipo de pressão. Se há uma situação de uma pressão que aumenta só durante a gravidez, se ela tinha uma hipertensão prévia, o que ela usava antes. Então, é meio complicado, tá? É que por muito tempo na Rename, na nossa relação nacional, só tínhamos a metildopa. Isso, exato. Mas hoje já tem um metoprolol padronizado na Rename, por exemplo, quem trabalha em serviço público. Né? E a gente tem, isso é verdade, a gente tem usado, a gente quando recomenda, né, quando fala das medicações seguras ou qualquer coisa assim, nós procuramos usar, de preferência, por isso que eu usei a carbamazepina como exemplo, né? A carbamazepina é o anticonvulsivante que está no Rename, né? Ou assim, nos postos de saúde, etc, né? A lamotrigina é mais segura, mas a lamotrigina nem sempre está, apesar de o preço já ter caído bastante, mas não é todo mundo que vai poder usar, então a gente procura ver isso também, tá? Prometazina, sim, antipsicóticos maiores, tranquilizantes maiores podem ser usados, tá? Os vasoconstritores. Vasoconstritor tem que cuidar com a dose. Sim, só que esses são usados nas pastilhas de garganta que ele está falando. Entendi. Tá. Não, eu estava pensando mais nas gotas nasais, né? Por causa da coriza. Então, olha só, a gente prefere, de uma maneira geral, os descongestionantes de via oral. Por causa do efeito rebote do tópico, tá? E que tem gente que é dependente, né? Tem muita gente que é dependente, porque não é por causa da gripe, é a coriza, aquela coriza alérgica, e vai usando e vai ficando dependente. E aí, vasoconstritor sempre tem um risco de chegar numa dose e fazer a vasoconstrição no compartimento fetal, tá? Então, se tiver com coriza e vai usar por um período definido, uma semana, ok, não tem problema. Mas o uso crônico, aquelas pessoas dependentes, e avisar, olha, se usar a gotinha no nariz, dá rebote, isso é normal, tem que ter uma hora que tu vai ter que segurar, porque quando passa o efeito, vai sentir, mas se usar, tenta usar solução salina, para ver se não passa logo em seguida, e etc, tá? Então, tem uma boa parte aí de bom senso, né, de ir trabalhando com as questões. 2 minutos para eu dar tchau para você. Olha só, então as mensagens finais, tá? O SEAT, agora nós temos um Instagram também, tá? Mas entrando no Facebook tem uma coisa do Instagram. Nós damos respostas escritas para profissionais de saúde, tá? Então, essas orientações gerais, é verdade que nós temos algumas orientações gerais, mas quando a gente atende consulta por telefone de paciente, mas a gente manda a resposta escrita para o profissional de saúde. Então, vocês têm direito a receber a resposta escrita. Por que a gente não dá para paciente? Porque se a paciente pegar ali o nosso laudo, vai dizer que um coelhinho aconteceu, não sei o que mais, a interpretação se vai, né? Então, a gente dá informação escrita porque o profissional farmacêutico, o médico, o enfermeiro,
é o responsável por digerir aquela informação, resolver as dúvidas que se tiver e passar para o paciente, né? Para o paciente a gente dá resposta só oral e diz, não, olha aqui, nós podemos dar escrito, mas vai ser para o seu médico ou uma pessoa responsável. Mesmo que a pessoa seja, porque às vezes a paciente é médica ou o marido é médico ou farmacêutico. Aí não está valendo, né? Porque a gente quer alguém que não esteja envolvido emocionalmente para poder... claro que a gente dá também, mas que é um responsável, né? Porque a gente sabe que gestação é um momento especial, né? Então... Pessoal, sim, nós vamos deixar o vídeo gravado, né? Se vocês quiserem fazer mais uma ou duas perguntas, a Lavínia ainda vai responder antes de a gente se despedir. Eu já vou começar os agradecimentos, né? E finalizar. Acho que é um tema muito importante que não se esgota aqui, né? Ficou bem claro também, assim, o quanto que também a informação ela pode mudar. Então, assim, hoje o que a gente se conhece de alguma medicação que é teratogênica, talvez o que é segura, talvez amanhã não seja. Então, assim, é importante a gente também se manter atualizado, né? Acho que divulgar esse sistema de informação é bem importante. Então, esse também é um objetivo, né? A gente está compartilhando informações e acho que a Lavínia fez uma brilhante explanação sobre o cuidado que a gente tem que ter em acompanhar a gestante e em acompanhar os recém-nascidos, né? A gente estava vendo esses dias uma interação que era a amiodarona, utilizada no recém-nascido, então ela causa hipotireoidismo. A gente teve que fazer o tratamento, então até fui perguntar para a Deise para a gente lembrar a medicação. Então, o manejo da gestante que tem doença crônica, né? O quanto que é importante o manejo do diabetes, do hiper ou do hipotireoidismo. Então, tem várias coisas que eu acho que a gente relembrou, né? Ou lembrou, né? A própria nova classificação. Então, foi muito importante essa apresentação. Márcia, tu pode mandar um e-mail para mim, que é karine.blatt@gmail.com, que depois eu te mando a apresentação da Lavínia, tá? Depois tem um outro link que daí a gente vai disponibilizar a apresentação para vocês. Eu vou escrever aqui depois no chat, tá? E depois a gente manda um outro link para vocês divulgarem ou se vocês quiserem assistir a apresentação. Então, Lavínia, muito obrigada. Foi muito boa, né? Eu vi algumas pessoas agradecendo já. E com certeza... claro, aqui também a questão das plantas é porque a gente tinha colocado no título que era medicamentos de plantas. Tá. Eu posso fazer um outro uma vez só de plantas. Estudo bastante para vocês, a gente pode fazer. Tá, porque o que a gente sabe, na verdade, é que algumas são usadas como abortivas. E claro que essas têm a butinha do norte, né? Mesmo, o próprio, não sei se o Sene, como é que tu se lembra? É, isso mesmo. Não, a gente... Essas abortivas a gente recomenda... Claro, essas não devem ser utilizadas, né? Então, assim, com certeza é uma coisa que a gente pode explorar melhor, a questão das plantas, e que justamente estava no título e que a gente acabou não deu tempo de abordar tudo, né? Então, assim, mas de qualquer maneira foi maravilhoso. Foi maravilhoso, né? Então, obrigada a todos e muito obrigada, Lavínia. Tá legal, obrigada. Tchau, gente.